vocês, Carola é fisioterapeuta, mestre em neurologia, especialista em práticas, inclusive de gestão das diferenças, coordenadora de cursos de pós-graduação, você faz de tudo um pouco, né? E tô sabendo também que ainda é vocalista de uma banda de rock, mas esse é assunto para depois ela vai falar pra gente. E além disso, é fundadora e presidente da Turma do Giló, não é isso? É isso. E eu não posso esquecer, papel importantíssimo, mãe de João e Maria Cecília. Eu queria te conhecer um pouco melhor e queria que você contasse pra gente também um pouco da criação da Turma do Giló, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje, de diversidade, de inspiração. É muito legal estar aqui participando disso. Eu acho que muitas mulheres inspiram muitas mulheres e muitas histórias inspiram muitas histórias. E a minha história é de uma menina inquieta. Eu acho que eu me defino como uma inquieta, que com 8 anos vim morar em São Paulo, meus pais foram transferidos para cá. E eu acho que foi a primeira grande barreira que eu enfrentei na minha vida. Eu vim de Minas, de Belo Horizonte. Quando eu cheguei em São Paulo, eu me deparei com essa diferença, provavelmente por conta do meu sotaque, também brinco que por conta da minha altura, eu sou uma mulher de 1,80 m, então eu falo que a diversidade, ela permeia a minha vida desde muito nova. E eu falo também que a vida me preparou para chegar nesse momento de plenitude que eu estou vivendo hoje. Chegou uma época no terceiro colegial, aquela época de vamos fazer faculdade, e um dia eu falei, eu vou fazer faculdade de fisioterapia sem nenhum motivo, não tenho ninguém na família que trabalhava nessa área. Por que fisioterapia? Por que você não vai fazer medicina? E eu falava, eu não quero salvar as pessoas, eu quero devolver a dignidade para as pessoas. E fui fazer um estágio, meu primeiro estágio foi na CD. Foi meu primeiro contato com a diversidade, com a pessoa com deficiência. Com 2 semanas de estágio, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, vem me buscar que eu não vou dar conta de trabalhar aqui. E a minha mãe perguntou, mas por que isso? Porque eu vou ter um filho com deficiência. E a minha mãe, você está impressionada, essa coisa de menina? Eu falei, não, mas eu não quero trabalhar aqui. E eu fui me especializar em geriatria, sair da criança para ir cuidar do idoso. Também não dava conta, meus pacientes morriam, eu ficava mal, toda hora eu estava dentro de um enterro, aí eu ficava amiga da família. Terminei a faculdade, fiz uma prova e entrei direto no mestrado. E aí, no mestrado, eu fui trabalhar num laboratório farmacêutico e aí começou a minha guinada de vida. Casei, 4 anos de casada, vamos ter filho. Minha primeira gravidez, né, super planejada, super desejada, foi quando o João chegou. Com 4 meses eu tinha que voltar da minha licença maternidade e foi exatamente no 4º mês de vida eu olhei para ele e falei assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa aqui que não está dentro dos conformes. Meu mundo caiu. Eu falei, eu sabia, eu avisei lá atrás que eu sabia que isso ia acontecer, mas não era nada visível, não era nada familiar. E a gente passou aí praticamente quase 4 anos correndo atrás de exames com o João para poder tentar entender o que ele tinha e qual era o diagnóstico dele. E nesse meio do caminho eu volto para o trabalho, acaba a minha licença de maternidade, eu não senti nenhuma confiança no ambiente de trabalho de poder contar o que eu estava vivendo, porque ao mesmo tempo eu estava sendo extremamente pressionada de voltar com tudo. Eu tinha um chefe novo, o meu chefe testando se eu ia dar conta de ser mãe e ser gerente comercial de uma grande empresa. Eu enfrentei, consegui resolver até o dia que de fato eu não aguentei mais. Eu estava sentindo que a empresa estava lidando com aquela situação de uma forma que eu pedi extensão. Contei exatamente tudo que estava preso dentro de mim e foi um choque. Você podia ter contado antes, eu não senti abertura nenhuma para contar. Eu falei, eu não quero mais trabalhar, eu vou tirar um período sabático, vou ver o que eu vou fazer da minha vida. E aí também foi um momento de colocar o João dentro de uma escola e a escola lidava com ele de uma forma muito assistencialista. Ele é bem-vindo aqui, mas ele não vai se desenvolver, ele não vai ter nenhum trabalho pedagógico, ele vai vir para a escola para ter um contato social. A escola não estava preparada. Não, a escola estava aberta para recebê-lo, mas não estava preparada para lidar com a diferença dele. O tempo foi passando, eu estudando, viajando com ele, tentando entender melhor as necessidades dele, tentando aí resgatar o meu lado fisioterapeuta. Teve aí um privilégio muito grande de eu ter trabalhado e
eu poder sair com ele, então eu pude correr atrás de um diagnóstico, eu pude correr atrás de exames, eu pude correr atrás de médicos, e eu pude visitar escolas pelo mundo afora, para entender um pouco por que a gente é tão atrasado em diversidade e inclusão, por que a nossa cultura ainda é tão machista, por que a nossa cultura ainda é tão assistencialista. E aí eu me lembro que o João já tinha lá seus 3, 4 anos, e eu cheguei para a escola e falei, eu quero que ele faça lição de casa. E a escola, ele tem uma hipotonia generalizada, ele não fala, por que você quer que ele faça lição de casa? Quem vai fazer lição de casa é você. Eu falei, não, eu vou ajudar ele a fazer lição de casa, mas ele entende. Ele não fala, mas ele entende. E eu me lembro que a escola carinhosamente me acolheu, conversou comigo, mas praticamente me mandou para um psiquiatra. A mãe enlouqueceu agora. Nesse mesmo ano, eu levei o João para os Estados Unidos e a gente teve a possibilidade de usar um equipamento chamado Tobii, que faz a leitura do movimento dos olhos e se comunica através de um computador. E aquela criança que ia para a escola, então, muito exclusivamente para ter um convívio social, sabia todas as letras, sabia qual era a letra do nome dele, conhecia os números. E eu falei, ninguém pode falar com o ser humano, não é capaz. Mergulhei no mundo da educação. Você vê as taxas de evasão escolar, são altíssimas. Então, hoje, a gente tem quase 47% das crianças que entram na escola, 47% delas não terminam, não chegam no ensino médio. Elas saem da escola por N motivos. Elas são deixadas para trás. E não é só a pessoa que tem algum tipo de deficiência. Todos os grupos minoritários já encontram na escola, que é o primeiro espaço de desenvolvimento, de oportunidade para ele ser alguém na vida, ele encontra todas as barreiras. Como que eu vou mudar isso? Como que eu vou chegar no MEC? Como é que eu vou falar que o nosso sistema de ensino está errado? É uma utopia eu tentar mudar isso tudo. E eu comecei a acreditar que não era uma utopia coisa nenhuma, que se eu não fizesse, ninguém está fazendo, alguém tem que tentar começar. Quando a gente chega numa escola e fala que a gente tem um projeto de educação inclusiva, a primeira coisa que as pessoas falam, ai, que lindo, mas a gente não está preparado, ai, eu não quero. O professor acha que o aluno de inclusão não é um problema dele, né? Que os alunos precisam estar dentro de uma caixa, de uma forma para o professor poder ensinar. Muitos professores querem, mas também não foram preparados na sua faculdade. As famílias também, a gente esbarra nos preconceitos da família, porque elas acham que uma criança com deficiência pode atrapalhar o desenvolvimento do filho dela que não tem deficiência. Eu falei, bom, eu tenho uma série de barreiras aí que eu vou ter que enfrentar. Então, o jiló é a mesma coisa, as pessoas não comem, falam que não gostam de jiló, sem nunca terem provado. E o jiló, quando a gente sabe preparar o jiló é muito gostoso, além de saudável. E eu falo que a educação inclusiva é um jiló. Ela, se você souber fazer, ela é benéfica, ela é muito gostosa, muito saudável para todo mundo. E aí surgiu a ideia de criar essa associação, Turma do Jiló, que trabalha com educação inclusiva. A gente ensina as escolas, a gente prepara a escola para ser de fato para todos. Então foi um projeto que nasceu inspirado numa pessoa com deficiência, mas que trata de todos os assuntos minoritários, de todas as minorias e de toda a diversidade. E o primeiro ano foi um ano que assim, vamos colocar à prova se a gente realmente sabe fazer e se a gente consegue mudar alguma estatística. Eu escolhi uma escola que a gente fez uma parceria com o Ministério Público, com a Secretaria de Educação, e era uma escola com um índice de evasão escolar altíssimo, com um índice de violência altíssimo e com um índice de discriminação e preconceito altíssimo. Essa escola tinha 37% dos alunos saíam da escola, né? Tinha uma taxa de evasão de 37%, e depois de 2 anos de projeto essa taxa caiu para 0,5%. Nossa! Então a gente fala que assim, a gente mudou alguma coisa dentro daquela escola. A gente vai para dentro da escola, a gente passa um ano dentro dessas escolas e a gente vai desenvolver ferramentas para o professor ter habilidades para ele conseguir lidar com todas as diferenças, porque o repertório ele tem, ele só não sabe usar isso de uma forma diferente. A gente vai falar com todos os pais, com todas as famílias, então a gente vai falar de diversidade e inclusão com todos eles, porque o preconceito e a desinformação também passa por qualquer classe social, por qualquer região, em qualquer escola, e a gente também reforma a escola. Então, para a escola te receber, a escola tem que ter um espaço acessível. E o espaço acessível não é uma rampa e um banheiro adaptado como 90% das pessoas pensam. Toda a parte de comunicação, todos os
cadernos, né? Toda a literatura que a escola usa precisa ser inclusiva. A gente precisa ter acessibilidade e ensinar o que é acessibilidade em todos os níveis. Nesse meio do caminho a gente foi reconhecido, a gente já foi falar, a gente apresentou o resultado dessas escolas já em Nova York, na ONU. O trabalho da turma do Giló me abriu muitas portas, assim, foi muito difícil empreender no começo. Mas ele me provou que é extremamente capaz a gente lutar por aquilo que a gente acredita. Eu acho que o grande diferencial da turma do Giló é quando me perguntam qual é o nosso maior objetivo. E eu falo que o meu maior objetivo é fechar a turma do Giló. Porque não faz sentido para mim daqui a 50 anos a gente ainda estar falando sobre diversidade e inclusão. Mudado, né? O comportamento das pessoas, em como lidar com a diferença, né? Com a diversidade. Exatamente. Nossa, que história incrível! Quantas pessoas vocês já conseguiram impactar pela turma do Giló? Crianças, professores capacitados? Agora em 2019 a gente está indo para mais de 7.000 crianças e famílias atendidas. Em torno de 500 professores a gente está indo para a nossa 10ª escola. Que legal. Eu estou entrando no meu 4º ano com esses números, com esses resultados. Muito orgulho, né? Muito orgulho. Falta muita coisa. E a gente acabou que a gente começou a conversar com as empresas, que a empresa também é uma escola. Né? A escola também é uma empresa e a empresa também é uma escola. Então a gente precisa educar os nossos colaboradores, a gente precisa educar a nossa comunidade para a gente poder colher os frutos dessa diversidade. A gente tem dados, né, no Brasil que a gente tem 1/4 da população, né, com alguma deficiência, né? Em compensação, a gente tem as empresas tendo que contratar 5%, né, do seu quadro funcional com pessoas com deficiência e muitas alegam que não conseguem, né, tem essa dificuldade. Onde você acha que está o problema aí? Eu falo assim, essa pesquisa de turma do Giló, a primeira ideia foi ajudar as empresas. E quando a gente foi fazer um diagnóstico desse mapa, eu falei, peraí, gente, se essas crianças não têm acesso à educação, elas não vão conseguir chegar lá. Então, o que acontece é exatamente isso. As empresas reclamam e reclamam com toda a razão que elas não conseguem cumprir a lei de cotas. E não é por falta de funcionário, mas é porque essas pessoas foram desacreditadas. E a gente não está aí falando só da pessoa com deficiência, a gente está falando de todo esse grupo de diversidade que, por outros motivos, também abandonam a escola. Né? Seja por um preconceito da sua orientação sexual, que a escola se fecha e a pessoa sofre bullying e a pessoa desiste de estudar. Quando a empresa fala que ela olha para os funcionários e que ela cuida dos funcionários, ela tem que incluir os grupos minoritários nesse cuidado de funcionário. Né? Então, quando a gente está falando que a empresa, existe uma lei de cota, a empresa precisa cumprir a lei de cota, mas se ela não desenvolve esse funcionário e não dá essa equidade, eu falo a mesma coisa da educação, né? A escola precisa dar uma educação de equidade e qualidade. A empresa precisa fazer a mesma coisa. Ela tem uma responsabilidade social sobre aquelas pessoas que ela está colocando ali. Senão ele vai ser sempre ser aderente à cota. Ele vai sempre cumprir a cota. A gente só vai conseguir, de fato, diminuir essa diferença, essa intolerância, se a gente falar sobre isso do jeito que a gente está falando, de uma maneira aberta, de uma maneira tranquila, por um caminho. Ninguém consegue mudar uma cultura goela abaixo. A gente tem que ir pelo caminho do meio. A gente tem que falar, estudar, aprender e entender que a gente também não sabe nada e que a gente está sempre aprendendo com outras pessoas, né? Mas a gente tem que falar, porque o que eu achei incrível também na tua história foi o protagonismo, né? Assim, o tanto que você pegou algo pessoal, assim, que poderia ter sido, poxa, uma grande dor, um problema grande, né? Uma dificuldade grande que você passou. E o quanto você conseguiu transformar isso numa solução, né, para tantas famílias, num apoio para tanta gente, né? O tanto que vocês conseguem impactar tanta gente, né? E eu ainda descobri que ela é cantora, vocalista de uma banda de rock. Eu quero saber. Eu sou amadora. Conta pra gente. Conto pra vocês. Falo assim que o João mudou algumas regras da minha vida. Mas ele é uma criança extremamente musical e quando ele nasceu, nesse meu sabático, eu fui fazer aula de canto para poder cantar para ele, porque eu era um terror. E aí eu descobri uma coisa que eu gostava muito de fazer e eu falei, por que não?
Agora, antes da gente encerrar, eu preciso te perguntar: quem hoje é uma pessoa que te inspira, que você gostaria de compartilhar aqui com a gente, pra gente ir lá conversar com ela? A minha indicação é a Marinalva Cruz, que é secretária adjunta da Secretaria da Pessoa com Deficiência daqui de São Paulo. Eu não vou nem te contar muito sobre ela, para você descobrir a pessoa maravilhosa que ela é. Carola, muito obrigada, foi um prazer enorme. Muito sucesso. Muito sucesso. A turma do Giló. Muito gente. sucesso para você na sua carreira e que você consiga aí continuar inspirando, né, outras tantas pessoas aí por onde você passa. Muito obrigada.